Quem deve decidir que filme cada criança pode ou deve assistir? A família ou o Estado? A nossa pergunta hoje é essa, porque a gente vai conversar com o diretor do Departamento de Justiça e Classificação do Ministério da Justiça, José Eduardo Elias Romão. Romão vai conversar com a gente sobre os novos critérios de classificação etária para o cinema, vídeo e DVD. Critérios que já atrapalharam o dealer com a Angélica e que não atrapalhariam mais hoje. Porque cada criança, cada família pode decidir, é isso? A resposta à pergunta é, para nós interessa colocar, ao invés de uma conjunção adversária, ou e, né, a família e o Estado decidem sobre qual filme ver. Há famílias que, tendo uma avaliação sobre a maturidade de seus filhos, agora pela nova portaria, 1597, Chubondão, 2 de julho, essa portaria proporciona aos pais desempenharem esse papel, de optar por qual filme avaliando a maturidade do seu filho. Então, nos limites da portaria, você pode ir com o seu filho ou autorizá-lo por escrito a faixa imediatamente superior. Para exemplificar, filme inadequado para menores de 12. Uma criança de 11, adolescente de 11 anos, se acompanhar dos pais, pode ver. Então, e assim sucessivamente. Mas não pode ver o de 14. Não pode ver o de 14. Aí há limites na portaria, que são limites também da sociedade ainda hoje. Há um imaginário sobre os 18 anos, nos questionamos muito. Qual é o muito. critério para um filme ser 12 e não ser 14? Ou ser 14 e não ser 12? Tem 3 parâmetros cruciais na análise do Ministério da Justiça. Há conjunto de cenas de sexo, conjunto de cenas de drogas, ou consumo de drogas lícitas e ilícitas, e violência, em especial violência. Quando o filme faz apologia à violência, ou mesmo fixa imagens de violência, sem produzir, ou sem dar condições para que a criança ou o adolescente consiga discernir que aquela violência produz desintegração social, o filme aí é avaliado como inadequado. Então, essa composição entre critérios drogas, sexo e violência que elevam a classificação do filme ou que o colocam como inadequado a crianças e adolescentes. Bom, aí uma família pode decidir que o filme pode ver, por exemplo, o filme Angélica. Ele foi proibido para 14 anos, né? Você fala, o menor de 13 poderia assistir, mas o de 10 não poderia? Não. Na nova portaria, não. Mas o pai tem o direito de decidir se leva o filho ou não, só num pequeno segmento de idade. Sim. É um segmento, é claro, é uma convenção, como a Constituição também o é, mas a Constituição estabelece que a proteção da criança e do adolescente é uma obrigação do Estado, da família e da sociedade. E as crianças que ficam na rua pegando chiclete? Do mesmo modo, a obrigação do Estado do mesmo modo, juntamente com a sociedade. A proteção dessas crianças não se restringe só à porta do cinema. O esforço, é claro, é disciplinar essas relações da sociedade. É claro, cada departamento do Ministério da Justiça atua sob determinada competência. Como é que vocês chegaram nessa portaria? Aqui, na primeira vez que vim, tive a oportunidade de conversar um pouquinho. Era uma consulta pública? Uma consulta pública, durou 5 meses. Então, a portaria antiga... O que você concluiu? O que você tirou dessa consulta? É isso que é importante. Essa é a resposta que nos ajudou muito o programa. Fez com que algumas pessoas se manifestassem, dissessem, fizessem críticas. E o público se dividiu, participou da consulta pública, entre aqueles que não acreditavam, não imaginam, respondendo à pergunta do programa de hoje, que o Estado, que a sociedade, a família deve opinar. Só o Estado deve dizer. 14% das pessoas que se manifestaram diziam: a família não tem que dar opinião alguma. O Estado é quem diz o que a criança deve ver. Os outros 86%, os 86% se dividiram 43-43, dizendo, imaginando, opinando por uma participação da família na decisão sobre qual filme, mas restrita à faixa imediatamente superior. Então, essa era uma opção da consulta pública, e os outros 43% diziam: não, o Estado não tem de estabelecer restrição alguma. A criança de 9, 8 anos pode assistir um filme de 16 e ser acompanhado pelos pais. Então, na avaliação dessas opiniões, das sugestões encaminhadas ao Ministério da Justiça, decidiu-se que a melhor composição, nesse momento, era autorizar os pais, ou reconhecer o direito dos pais de ingressar com seus filhos na faixa imediatamente superior. Então, a portaria é a expressão da consulta pública realizada. Além da consulta, se debateu no auditório do Ministério da Justiça, ao final do processo, uma portaria, uma proposta, que era mais radical. A proposta apresentada no Ministério, discutida em audiência, previa a liberação total. Os pais, mas aí houve sim quem se manifestasse em auditório, movimentos que se organizam na proteção da criança e adolescente, que não é possível. Como a portaria de cinema, vídeo e DVD é também uma etapa para a discussão da televisão, e tudo
se articula, embora a gente tenha tratado de forma diferente e vá tratar da televisão num outro momento, era necessário que nesse momento, cinema, vídeo e DVD, se fincasse também, se fortalecesse a atuação do Estado. Porque eu acho meio contraditório, assim, né, que as pessoas, primeiro que as famílias, as próprias famílias Sim. acham que cabe ao Estado, quer dizer, cabe a um pai, Sim. né? Deus, a Jeová. Superego, eu costumo dizer o superego da sociedade. Alguém, entendeu, decidiu que o seu filho é uma maneira meio de empurrar, tirar a sua própria responsabilidade, né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma, que é muito respeitado Estado também, né? Tem esse aspecto, né? É o respeito que nós devemos ao nosso Estado, que é um Estado altamente respeitado. Até deveríamos ter mais respeito, mas não acha estranho você querer delegar né, para alguém, essa coisa de criança sem limite? Se a escola não dá limite, peraí, a escola tem um compromisso de dar limite também, porque ela é uma educação, né? É uma escola para educar. Claro. Mas a família está muito mais comprometida que a escola na educação e na formação, né? Eu percebo que todo mundo, olha como a gente tem uma visão, né? A gente de fora, assim, sem estar participando, né? Eu pensava que todo mundo ia responder que a família devia decidir. Você soube dessa consulta pública? Eu soube, porque eu trouxe o Romão aqui até. Não, saiu no jornal, não é uma coisa. Eu vi no jornal, daí a gente ligou para o Ministério e trouxemos o Romão para falar da consulta pública. A gente deu uma boa publicidade à consulta pública aqui no Sem Censura, a gente se empenhou, né? Mas é importante dizer que de 1988, com a nova Constituição, não se fala em censura. Apesar da gente ainda conseguir continuar veiculando, a gente não, mas os representantes pelos filmes continuam veiculando o dealer, eu não sei se censura 14 anos, a ideia de classificação etária, indicativa. O Estado está obrigado a oferecer à sociedade uma referência sobre o filme. Isso nós estamos aprimorando. Isso é muito bom. Então a consulta, isso é correto. A consulta pública e o resultado da portaria não faz só essa... Não apenas reconhece o direito dos pais, mas agora o que oferece aos pais um número de informações sobre o filme. Nós estamos agregando a uma descrição que a gente chama de descrição fática, uma análise das cenas, uma descrição temática também, dizendo se aquela cena que homem bate em mulher expressa uma violência doméstica ou expressa uma agressão, um preconceito racial. Isso o Ministério vai proporcionar aos pais uma informação mais precisa, uma maior informação sobre o conteúdo daquele filme. Sem fazer menção às cenas, porque aí o produtor também nos procura às vezes e pergunta, mas se eu tirar aquela cena, baixa a censura do meu filme pega a censura? Nós temos que dizer a mesma coisa, nós não estamos aqui avaliando a qualidade do seu filme ou se deve ou não cortar. Isso nós não fazemos. A censura deixa de existir no Brasil e não fazemos mais análise prévia do conteúdo dos filmes. O produtor ou o responsável, o diretor, é responsável pelo conteúdo que veicula. Cabe ao Ministério, está obrigado pela Constituição apenas a dizer à família que aquele conteúdo não nos parece, porque é claro, há subjetividade no processo, há uma determinada avaliação, mas não nos parece adequado, não há. O que a gente está fazendo agora é explicitando essa subjetividade, há uma metodologia que se constitui com a portaria, outra saliência, preciso também acentuar isso, há uma metodologia que se constrói no processo de consulta pública que permite a crítica. O Ministério se abre às críticas, se abre à participação da sociedade, dos movimentos organizados, dos diretores, dos produtores, e, portanto, submete à avaliação do público em geral o trabalho que realiza. Essa é uma conquista da portaria. Então, atribui a responsabilidade à família, reconstrói a responsabilidade do Estado, na transparência, na prestação de serviço. Acho a transparência a parte melhor. É o cerne mesmo do nosso trabalho. E também dos produtores, dos diretores, distribuidores, porque eles passam a justificar o que apresentam. Antes era uma espécie de leilão nele. É importante explicar isso. Ao pedir a classificação indicativa de qualquer produto, há casos de sexo explícito, filmes eróticos, que entravam no pedido de classificação como censura livre, o pedido livre. Porque era um leilão mesmo. Vai que o Ministério erra e eu consigo uma censura livre e com isso um maior público para mim. Então o que nós estamos exigindo? Um novo formulário. É uma negociação, né? Eu peço o maior salário que eu puder pedir para ver se a gente chega no, né? Dou um desconto, corto uma gordura aqui, daí... Né? Isso também não é legal. Não é. Há responsabilidade. Há uma associação de produtores de cinema? Há uma associação. E essa associação não participou dessa consulta pública? Não. Podia participar, podia mandar. União dos... Como é que União Brasileira de Vídeo? Não, o BV participou através do seu representante em Brasília, encaminhou e-mails, nós tivemos participação de juízes, promotores.
muita gente foi convidada. Nós mandamos e-mail depois do programa, ainda com a projeção do programa. Estamos ainda mais à vontade para reforçar o e-mail, dizendo, olha... E repercutiu? Repercutiu bastante. As pessoas procuraram e fazendo menção à participação no programa. É bom a gente saber isso. É até um feedback, né? É, claro, porque mas a gente faz o programa sem saber se está repercutindo. Repercutiu muito. Você falou do pessoal do vídeo, né? Como é que você consegue controlar o vídeo ou DVD? Não. Vocês conseguem censurar isso? Isso é ótimo, é uma explicação necessária. Não há censura e não há controle do Ministério sobre o produto veiculado. Não há ninguém do Ministério da Justiça que vai para a porta do cinema vendo se o pai está entrando com ou sem o filho. A responsabilidade pela fiscalização e cumprimento da portaria dos menores é do Ministério Público, dos promotores e do juizado da infância e adolescente. Então, quando a gente pensa na responsabilidade do Estado, em regra a gente só pensa no Executivo, no Presidente, nos ministros, mas Estado é Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público. Que até o Poder Executivo e o Poder Legislativo também precisava participar. Mas a família é importante, porque quando você vai no cinema, você tem que pagar. Como é que o governo censura o vídeo DVD? Não censura. Não é censura sobre o vídeo DVD. O que você atribui, como nos filmes, classificação indicativa. Não, você censura um filme. Eu quero saber como é que censura um vídeo DVD. Você está insistindo mesmo, mas a gente não censura o filme. Mas veja só, se eu tenho um filho de 10 anos de idade e eu quero que ele veja um filme de 12, o governo diz, não, só se ele tiver 11. Sim. Isso não é censura. Não eu quero ter o meu livre-arbítrio de levar meu filho de 10 anos. Público. Não, há restrições para tudo. Um funcionário público não pode desenvolver atividade empresarial e a Constituição garante a liberdade de associação. Mas isso é outra coisa. A Constituição há restrições no exercício e no gozo de direitos. Mas isso é ou não é censura? Não é censura. Não é censura? De forma eu quero levar meu filho, ele não pode entrar. Isso não é censura. Eu vou te perguntar de novo. O que é censura? Eu quero levar meu filho porque eu tenho poder pátrio. Eu sei que ele pode. Eu quero que ele veja esse filme. Não, mas a Constituição não te autoriza exclusivamente a fazer o que quiser. Se você aí você vai ter que consultar o... Como é que chama? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você decide que seu filho não vai estudar, você está submetido a uma pena estabelecida. Não, mas isso é outra coisa. Não, é a mesma coisa. Há gozos, há responsabilidade pela criança e pelo adolescente que se vincula ao cumprimento de determinada legislação, que tem amparo na Constituição. O Estatuto da Criança e Adolescente é a legislação por excelência, que regula a legislação que regula essas relações entre pais e filhos. Mas como é que você resolve o problema como é que você censura um vídeo DVD? Porque eu posso pegar um vídeo DVD... Pois aí que eu quero chegar. E o governo não se mete. Você não tem como censurar isso, porque você tem uma loja de vídeos. Né? É por isso que a família entra. Aí, eu respondendo a pergunta dele, que a você, eu acho que é assim. Você, na sua casa, você pode fazer o que você quiser, teoricamente. Até o representante do Ministério Público ou do Juizado de Menores, ou Juizado de Menores não, Juizado da Infância e da Juventude, Juizado da Infância e da Juventude, decidir se você pode ou não. Você pode ter uma denúncia e daí tem que responder lá, entendeu? Mas, por exemplo, numa loja de vídeos, né? Por isso que eu acho que a família tinha que se outorgar ou reconhecer o seu direito de decisão. Porque numa loja de vídeo você pega o filme que você quiser, teoricamente. Exatamente. Né? Eu pego o filme que eu quiser. Se eu vou disponibilizar, ou você pega o filme que você quiser, se você vai disponibilizar esse filme para o seu filho de 10 anos, aí é uma questão familiar, pessoal. Mas aí o Estado não tem como intervir, aí seria censura. Exatamente. Não posso entrar mas aí seria informação, né? Se bem que tem a informação, né? Mas a informação é benéfica. A classificação educativa no vídeo vai constar da caixinha do vídeo, de um cartaz afixado em cada videolocadora ou qualquer equipamento. E quando começa o filme também, não é? Quando começa o filme tem do mesmo modo uma informação trailers sobre a agora, também vejo. Trailers, um aviso. Então o nosso esforço é ampliar a informação aos pais. Que é o que eu explicava aqui, a classificação é obrigação ao Estado. O cumprimento da classificação indicativa se dirige aos empresários, aos donos de estabelecimentos. Aos pais, o Ministério Público pode atuar intervindo, verificando, quando há uma agressão, uma violação de direitos da criança. Então, se a criança... É uma relação complexa, que envolve Estado, sociedade e família, no seu núcleo mais... a sua relação mais nuclear. Então, é claro que há o tratamento do vídeo, quando ele chega à casa uma determinada casa, pode ser visto por uma criança, um vídeo proibido, inadequado para criança menor de 18, pode ser visto por uma criança de 8.
Se o pai assim permite... E aí o controle é familiar. Se o pai Estado assim tem, permite, o Estado tem a responsabilidade de indicar. controlar, tem que indicar. Claro. Mas o controle é familiar, porque aí às vezes é o descontrole. Mas é importante dizer. Você pega o filme no vídeo, e também, por exemplo, todo mundo trabalha. Mãe trabalha, pai trabalha. Então você vai, passa na videolocadora de noite depois do trabalho, pega 3 filmes. Aí tem aqueles pacotes, né? Sim. Pegou 4 em vez de devolver. Se pegar 4, sexta-feira, devolve segunda à noite, né? Até meia-noite. Não sei o que lá. Tá cheio de regra. Regras de comércio, né? Você e a locadora. Você levou, deixou em casa, aí você saiu para trabalhar no dia seguinte, que você pegou na quinta, para pegar a promoção, né? Aí tá chovendo quinta, e você sabe que vai chover no fim de semana. Vai depender de tudo isso pra você pegar filme. Né? Você não tem nenhuma festa e tal, você vai pegar filme. Você vai deixar na sua casa. Se você sair para trabalhar e colocar o filme para a criança ver, zero de controle. Isso. Agora deixa eu fazer uma Mas pergunta é inviável mesmo esse Romão. controle. Pergunta pro Romão, Leda. Por que o governo se preocupa tanto em censurar o cinema e deixa para depois a televisão? Por que primeiro com o cinema? Porque não, até, veja só, o cinema, você tem que pagar um ingresso para ir ao cinema, escolher um filme. A televisão entra na nossa casa, direto. Por que essa preocupação com o cinema? Esse negócio da televisão. Mas a televisão não tem controle nenhum. Para mim é censura. Não, o dealer é censura, mas é importante que a população saiba que não há censura na Constituição, porque não há embaraço. E se ele não faz menção aqui é o que era censura antes, eu faço questão de fazer não, então. Censura é quando você corta. Censura é arbitrário, não há amparo legal. Hoje, se ele descontente com a classificação indicativa, você vai à justiça. O judiciário está aí para garantir direito que você julga dispor e deve gozá-los. Agora, quando não há acompanhamento ou não há possibilidade de recurso, há uma decisão administrativa que se impõe arbitrariamente, uma análise prévia, isso sim caracteriza censura. Hoje o Ministério da Justiça, com a portaria e com outras modificações que vem promovendo, estabeleceu com clareza o que é feito. Quando eu digo que submeter a crítica, é possibilidade de revisão, possibilidade de garantia do amplo direito de defesa. Então, se o produtor se sente lesado e não há amparo ou não há recurso, não há resposta ao seu recurso favorável no Ministério Público, vai ao Judiciário. Do mesmo modo. Então não há censura. Inclusive as palavras também que são usadas, né? Não são mais palavras, que fica ainda muito forte na nossa geração, obviamente, a questão da censura. Sim, isso é muito forte pra gente, né? Então, mas as palavras hoje em dia, por exemplo, esse filme é inadequado, esse filme está liberado, indicado. Então são palavras que suavizam essa questão. Somente só as palavras, porque a criança não pode entrar no cinema. Mas as pessoas não podem a tudo quando estão, que fica parecendo que eu estou defendendo o Ministério da Justiça. Mas olha só, se a criança tem 10 anos... se a criança tem 10 anos, ela não pode ao filme de 14. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou brasileiro, sou eleitor. E é empresário. E sou empresário. Eu vejo. Não, mas veja só. Não, mas veja bem, você não concorda, não? Você acha que não tem que ter censura nenhuma? Censura, entendeu? Você acha que não tem que ter classificação, não tem nada, é isso? Não, não é isso que eu acho. Eu acho o seguinte, eu acho que a função do governo é indicar. Entendeu? Mas não é isso que eu acho que se o governo quisesse devolver, não, porque ele proíbe. Não, se o governo quisesse defender a criança, eu listo para você uma série de prioridades antes do governo defender a criança para assistir um filme, entendeu? Eu listo para você, eu tenho certeza que você também lista. Eu também acho uma série de prioridades anteriores para defender a criança. Mas veja bem, olha só, aquela brincadeira que eu faço no começo do programa, que eu falo assim, sobre o seu assunto, obrigado a falar e tal, na verdade é um pouco isso, entendeu? É claro que tem 200 coisas que eu gostaria que o governo fizesse, e a primeira delas seria tirar as crianças da rua. Quaisquer governos, federal, estadual, municipal. Eu entendo que é responsabilidade de todos. Né? Eu acho que crianças cheirando cola, até a polícia tinha que intervir, né? E a cola não está lá escrita. Ainda não deve estar até hoje na tal da lei. Isso também, sim, mas isso é uma questão, é um assunto. A gente pode fazer um debate aqui assunto, bater legal, entendeu? Tudo bem, esse é um assunto, o assunto hoje é essa reclassificação. Você acha essa reclassificação? Eu acho que é benéfico porque a censura fica um pouco mais flexibilizada, mas continua havendo uma censura. Mas você acha que é censura? Então o que você defende? Sabe por que o cinema fecha? O cinema é fechado. Mas o que você defende? O que eu defendo? Que o governo seja orientador. O que não seria censura, o governo chega e diga assim, você não pode, esse filme não é indicado para crianças com menos de 14 anos.
E o pai, se quiser ir com uma criança de colo, como é na França, como é nos Estados Unidos, pode ir porque é uma indicação apenas, entendeu? Ela não tem com quem deixar o bebê, leva o bebê e vai assistir o filme. Não vai ser proibido de assistir esse filme. É evidente que você chega num filme de 18 anos, aí é diferente. Aí até eu acredito que realmente deveria haver uma restrição maior. Porque você vai ter sexo explícito, vai ter droga. Com 18 anos você pode ter o que quiser. E aí sim você pode ter uma... Agora, quando você faz um filme de 14 anos... ele não poder ser visto uma criança de 12, eu acho isso um eufemismo, uma sofisticação que nós não temos, entendeu? Eu acho nós não que estamos é uma na outra Suíça discussão, ainda, porque uma criança de 12 hoje... Estamos na Suíça e, portanto... É porque a Suíça não tem crianças morrendo de fome na rua, não são abandonadas. Não, eu faço... Você Uma pode ver que você diz... E na mas Suíça não tem essa censura. É um jeito de não tratar da questão, de afastar qualquer tratamento ao cinema, ao vídeo, ao DVD... mencionando casos mais graves. Romão, a televisão não é... Mas a televisão é mais grave, eu te asseguro, porque eu tenho uma filha em casa de 8 anos de idade e que eu fico chocado com as coisas que eu vejo na televisão. E a censura não há nada que controle a televisão. A televisão é totalmente livre. Você podia dizer, não, esse programa só pode ir ao ar à meia-noite, ou às 10 horas da noite. Mas às 8 horas da noite... É uma classificação indicativa do cinema, do vídeo e do DVD. Não é igual, mas Romão. acontece, sabe uma coisa? Senão você tem que entrar lá, você tem que comprar um ingresso, você tem que escolher, é diferente. Não. E por essa razão, aí sim eu respondo a sua pergunta. Por que começar pelo cinema? Porque é um público mais restrito, é uma discussão que nos parece mais qualificada, ou mais simples de realizar, porque há representantes bastante claros na sociedade, é um público que se dirige ao cinema por opção. Mas representantes claros na televisão, a televisão é muito mais poderosa que o cinema. O cinema é um pobre coitado. A quantidade de pessoas que se dirigem ou que são atingidas pela veiculação, pela programação da TV é muito maior. Eu diria diferente, Romão. Eu diria que é mais fácil censurar o cinema porque nós somos os pobres coitados, entendeu? Nós não temos possibilidade de defesa. Nós não podemos chegar assim, se vocês vierem me censurar, eu vou cortar, eu não vou mais transmitir programa de vocês. Hoje o que Outro exemplo do Peru. Outro exemplo do Peru, que é essa discussão lá, que eles querem censurar, o Estado, o povo quer censura e o poder não quer. Compreensão. Não é que o povo quer censura. Não, Diego. O povo está querendo a qualidade da TV, a qualidade da programação da TV, do cinema. Tá difícil. Censura é o cinema. Vamos encaminhar esse assunto. Não, acho que há interesse. É importante que seja. Vamos esclarecer o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque você não está deixando... Não é uma questão de censura. O que eu estou querendo chegar à conclusão é o seguinte. Eu acho também, e aí eu sou contra mesmo, não tem sentido. Fale. Você quer defender? Diga aí. Eu estou defendendo. Você acha então? Isso. Pois é, agora você vai deixar a gente eu estava tão feliz com a sua vinda, a sua chegada. Quando você me disse, não, você pode de 12, pode ir de 11, de 10 não pode. Aí eu acho uma loucura isso, cara. Por quê? Não, uma loucura. Que sensibilidade é essa? Que uma criança de 10 não pode, de 11 pode? Como qualquer ato do administrativo ou do governo, você tem a garantia do judiciário, direito. E é importante que seja dito aqui que você tem interesses econômicos que se envolvem na relação, na discussão sobre qualidade da TV, há interesses econômicos não só sobre as emissoras, são dos produtores. Os interesses econômicos esse debate desse tamanho assim. Esse debate é qual foi o critério? Na proteção da criança e adolescente e não em outros interesses. Proteção da criança e adolescente. Qual foi o critério usado para você ter um filme de 12 anos? Sim. Existe a classificação de 12 anos? Inadequado para menores de 12 anos. 12 anos. Uma criança de 10 anos pode ir, não? Deixe acompanhado pelos pais. Então são 2 anos. Agora deixa eu perguntar um instantinho. Então, olha só, as faixas se dão a cada 2 anos, é isso? Sim. Então 10, 12, 14, 16, 18. 18 liberou geral, certo? 18 proíbe geral. 18 anos, inadequado para menores de 18 anos. A partir de 18 anos liberou geral. Então a gente está lidando da faixa dos 10 aos 18. Exatamente. A criança de 10, existe classificação 10 anos? Existe. Agora não. A criança, 10 anos. Então a criança de 8 anos pode ir no de 10, não? Pode. Deixa acompanhado pelos pais. A criança de 10 pode ir no de 12? Pode. A criança de 12 pode ir no de 14? Perfeito. A de 14 pode ir no de 16? Exatamente. Então liberou 2 anos, é isso? 2 anos. Os pais podem... Toda essa classificação se mexeu. Isso. Andou, evoluiu, sei lá que nome tem. Exatamente. Se ampliou a cada 2 anos. Porque a compreensão é de que é um país diverso. Baseado em quê? Qual é uma lei, o quê? Há uma compreensão, primeiro que a sociedade a família tem a responsabilidade pela proteção da criança e por isso os pais podem optar. Então essa é a compreensão que faz o Ministério da Justiça da Constituição. Segundo, essas faixas, quando fixas e intransponíveis,
não nos permite reconhecer a diversidade de cada família, de cada criança. É a maturidade emocional, psíquica, como tratam os psicanalistas, os psicólogos, de cada criança ou adolescente. Então, se estabelece agora uma classificação que atinja 4 anos. A rigor é isso, de 10 anos você pode ir até 13, 14 anos. Então são 4 anos em que seu filho, você pode avaliar se seu filho tem maturidade para essa parte. Nessa questão da maturidade que eu queria entrar. Sim. Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, e fiquei esperando lá para ver, sei lá, Candelabro Italiano, que era 14 anos e eu não tinha 12, entendeu? As crianças daquele tempo, do meu tempo, tinham uma maturidade. Hoje em dia, uma menina de 12, 13 anos, ela é modelo em Tóquio, né? E existe a criança que brinca de boneca no interior do Brasil, que tem a maturidade compatível com os 12 anos, que nem no meu tempo. Não estou entrando no julgamento de valor, se está atrasado, se está adiantado. Tá? E tem a menina de 12, 13 anos que está ganhando uma carreira internacional. Então eu entendi, lendo o material do Ministério da Justiça, que você está querendo trabalhar nessa flexibilização, nessa família diferenciada. Estou falando também do interior, sem querer ofender o interior, só para usar como exemplo. Né? Mas é claro, é esse o objetivo, que as maturidades são diferentes. Sejam reconhecidas as variações na formação de cada criança. Então é isso que o Dília falou, que o filho dele de 10 anos não pode ver o filme de 10 anos, não pode ver o filme de 12, e o de 11 pode ver o de 12, não é real. Porque o de 10 então pode ver o de 12. Pode ver o de 12. Inadequado para 12, o de 10 pode entrar acompanhado com os pais autorizados. O de 9 não pode. O de 9 não pode. O 9 pode entrar inadequado para 10 anos. Essa é a relação que quem tem 13 pode ver o de 14? Pode. Inadequado para 14. O inadequado pode ver o de 14. Não, o inadequado. É adequado para até 14, né? A gente descreve inadequações. A Constituição obriga... Porque a gente não faz avaliação da qualidade, está na Constituição. O que é inadequado para a faixa etária. A Constituição obriga ao Ministério da Justiça, e é bom que se diga, por que não está no Ministério da Cultura? Que o Ministério da Justiça promove, juntamente com outras ações, outros ministérios, a proteção da criança e do adolescente. O Estatuto... porque o Estatuto está ligado ao Ministério da Justiça. O Estatuto que se segue à Constituição diz que a criança só pode entrar a filmes considerados adequados. Então, à parte, alguns juízes e promotores que entendem que nessa flexibilização é possível. Porque o Estatuto diz expressamente que a criança só entrará num filme adequado para sua faixa etária. Como o Ministério da Justiça descreve o que é inadequado, nós estamos tentando, junto com a sociedade, ou com parte dessa sociedade, produzindo um novo entendimento. Nós dizemos o que não é adequado, ou seja, o que é inadequado. Os pais podem descrever o que é adequado para os seus filhos. Olha que equação complexa. É complexo, porque há interesses que se somam a essa relação, e o Ministério da Justiça ficou como mediador. Hoje esse é o nosso papel. E é bom que se diga, não é só o Executivo que atua. Quem proíbe, quem fiscaliza é a atuação do Judiciário e do Ministério Público. O Judiciário e o Ministério Público aceitaram essa nova classificação? Há intolerância, digamos. Há integrantes do Ministério Público que se manifestaram no curso do processo dizendo que não, que isso não era razoável, que isso não podia, que o Estatuto não nos permitia. Mas é claro, em comum acordo com alguns procuradores, com a Procuradoria-Geral da República, que representa os procuradores federais, entendemos que sim, que essa é uma interpretação não só razoável, mas legítima da Constituição. Então, o que faz o Ministério? E, a rigor, uma portaria, como um decreto, não pode nunca inovar. Não pode dizer algo diferente do que diz a lei, do que diz o Estatuto e a Constituição. Então, nós não estamos inovando. Nós estamos tentando tratar de um reconhecimento... Você está achando brechas. É um tratamento de interpretação, é uma disputa de interpretação. Quando o Dília recusa ou atesta como censura, eu digo, essa postura, quando se radicaliza, autoriza muito mais a um fechamento, um enrijecimento, do que uma ampliação, uma direção do diálogo. É complicada, porque quando você fala que não pode inventar, não pode criar, você admite que tem um cerceamento. É lógico que tem. Não estou falando assim, mesmo que o Ministério da Justiça quisesse avançar, ele está censurado também. A Constituição... Não, mas ele está censurado pela Constituição. Aí não é censura, porque é a Constituição. É a lei maior. A Constituição não é boa. Mas é a lei máxima. Mas você não vai conseguir mudar a Constituição. Não, a gente já mudou e vamos mudar mais vezes. Não vai conseguir assim, entendeu? Você vai conseguir... Exatamente. Passo a passo. Então, eu estou entendendo. Esse é um passo. Exatamente. É o primeiro passo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, a posição correta dos produtores de cinema seria...
investir, é uma coisa transversal, investir nessa portaria Não, é super para bem-vindo. deduzir da portaria seguinte, é isso? Exatamente. Melhorou Para muito. promover o nosso passo seguinte, e Qual é? aí você vai atender a televisão, a regulamentação da televisão, que como Pois aqui foi é, dito, aí é que eu acho que é essa é- delicado, esse é porque um grande Isso é prioridade, eu né? entendo que começou no cinema porque é uma categoria que atinge um público menor. não são pobres coitados. Não são pobres coitados. Não temos Para poder de de chorar Mas na acontece série. que a força, aí eu vou tem que ter defender uma totalmente associação. o Diller, né? Até roteirista tem Imagina a associação associação de dos roteiristas. roteirista. Todo mundo tem Mas que aí, participar. mas aí a força da televisão, eu vou lógico, defender o não há Diller dúvida. Nem querer totalmente. negar Aí os isso, empresários claro. da Não, é por televisão isso que não são começou na empresários televisão, que para evidente. poder... Claro. Aliás, uma Evidente. pergunta sobre essa questão da televisão. E esse filme, quando vai para a televisão, então ele mantém essa inadequação? Não, se o Como é filme é que é? alterado para veiculação na TV, ele pode receber nova classificação. Então o filme foi inadequado, a TV tem uma relação entre inadequação por faixa etária e horário Faz de corte. veiculação. Não, vamos pegar 12, aqui um exemplo prático. Tá. O filme da Angélica, 14 anos. 14 anos. Se passa, o filme da Angélica já passou na televisão? Não, mas quando for passar a gente vai fazer os cortes. 14 anos. E ele pode ter uma Aí censura ele menor. para 21 passar horas. na 21 horas. 21 o filme da horas. Angélica. Tá? 20, se fosse 12 anos, passaria depois das 20, tá Sim. bem? Então o Tá. filme da... o fi- Então, se a produção da já, direção, não sei quem é que faz Nós corte nesse nós caso. cortamos o filme. Eu vou chamar o produtor. Tá. O produtor do filme, para adequá-lo, ele pode adequá-lo Sim, Tornar o ou livro, trabalhar né? pode. até mesmo tornar o livro. Pode, Claro, pode. lógico. Pode ser avaliado, ele será novamente É avaliado, avaliado pelo né? Ministério da Justiça, e então o Ministério da Justiça pode produzir uma nova classificação. Então, o que acontece? Por exemplo, uma faz novela isso das antes? 8, passa às 8, que não é nem às 8, né? Vamos Sim. combinar que já é 9, 9 e meia, tal. Aí é uma faixa etária quase livre, né? 12. 9 e meia. 12? 12 anos. Bom, aí quando ele vai passar de tarde, não vale a pena ver de novo? Eles Ele assinam um sofre termo, corte. eles assinam primeiro porque eles mandam alguns capítulos. Em regra é assim, a novela já se encontra pronta, né? A novela já foi concluída. É. Eles mandam alguns capítulos que o Ministério tem alguns registros de programa, episódios mais picantes, episódios mais inadequados. É o que se faz. A Com produção esse da critério, novela, violência, Sexo uso e drogas. de drogas e sexo. é essa conjugação que nos permite analisar. Então o que faz? A novela manda alguns episódios dizendo e lavrando um termo que todos os demais foram adequados à transmissão em horário livre. E aí o que o Ministério produz é a monitoração dessa veiculação no horário. Vale a pena ver Mas de novo? existe uma fiscalização? Existe. Nós monitoramos. Nós monitoramos o cumprimento da classificação indicativa, sobretudo a TV. Nós não monitoramos o cinema. Ninguém vai ao cinema para ver se está dando cumprimento ou não. Não vai. Mas na TV nós fazemos, por determinação de um decreto, o decreto que organiza a classificação indicativa no Ministério, nos obriga a monitorar. Então nós assistimos. Tem gente agora, nesse momento, não sem censura, mas gravando alguns problemas que são inadequados. Alguns programas que são inadequados. São inadequados, ou que apresentam inadequações com frequência. Você que mencionava no início o jornalismo policial, Pois é, É um que eu caso acho grave, que apresenta, que infringe essa lei várias vezes ao gravíssimo. dia, né? e o que nós, reformulando o Porque se a procedimento... gente falar de cenas de violência, e mesmo cenas de abuso sexual, entendeu? Ou de relatos de abuso sexual, dependendo da maneira como você tratar esse assunto, você é inadequado Exato. para o horário, né? Exato. Aliás, é Mesmo que seja totalmente contra. inadequado que está acontecendo das 5 horas da tarde às 6 horas da tarde, né? Porque as crianças vêm da escola e assistem aquele rebutalho que está sendo exibido, né, a título de veiculação de informação, que na verdade aquilo não é veiculação de informação, é Por isso que a exploração censura da é delicada. desgraça, né? Porque quando a gente, se a gente desse caso, assumir... né? Você soube desse se a caso, gente- né? O quê? Que o censor Mozart quis trocar o horário desse programa na Record e saiu, né? Foi defenestrado da censura. É. Não, ele faz menção ao Foi mexer com o episódio. vice-presidente da O República. meu antecessor fez a classificação de um programa jornalístico policial e se veiculou que o Ministério da Justiça teria sofrido grande pressão das emissoras e por essa razão teria sido exonerado. O fato, a razão pela qual houve uma revisão do ato, não vou discutir aqui a exoneração, mas a revisão do ato, que se reviu o ato... E o programa continua Pode adequado continuar para no- aquele horário? Não. O programa mudou?
Não mudou completamente. Isso é importante dizer, porque essa é também a minha atuação, é onde eu me situo hoje. O que a gente está fazendo para distinguir censura de classificação indicativa? Tem que ter um procedimento. E não é se esquivar, não. É necessário um processo que as pessoas possam se defender. Então hoje eu tenho 3 processos abertos para averiguar e analisar as inadequações de jornalismo policial. Isso significa que o processo ser instaurado com uma denúncia ou com um monitoramento que é feito pelo Ministério da Justiça, viu-se, é inadequado. Aí continua monitorando por 15 dias, em dias alternados. Tá? Vamos saber, uma semana foi bonzinho ou foram complacentes, no outro. Então faz-se o monitoramento por 15 dias, instaurado o processo, aí abre-se a oportunidade para a defesa do programa. É trabalhoso e é complexo, como é a democracia, uma decisão com essa gravidade. Então, nós estamos agora ouvindo, nós vamos encaminhar, imagino que tenha sido hoje, uma comunicação, uma solicitação ao Conselho de Comunicação Social do Senado para que esse debate entre jornalismo, a Constituição dá tratamento especial ao jornalismo, dizendo que não há qualquer tipo de embaraço ao jornalismo, à veiculação de informações. Então, essa relação entre um controle sobre o jornalismo, os fatos veiculados por esse, e a classificação indicativa é ainda mais delicado que o cinema. Então, nós queremos que a sociedade, que alguns órgãos, ABI, alguns outros órgãos que representam a sociedade e setores profissionais se manifestem sobre essa relação delicada, jornalismo policial e classificação indicativa. Não existe um conselho de ética para resolver essa questão? Não havia uma história de que ia fazer um conselho de ética das emissoras, etc. Não havia no Instagram de emissoras de televisão. Há um código de ética, cada emissora acabou redesenhando o seu código de ética. Hoje se discute no Ministério, eu debati na TV Câmara esses dias com representantes das emissoras, com alguns parlamentares, nós estamos tentando firmar um termo de compromisso. Há divisões de todos os lados, entre as emissoras, há divisões de parlamentares, mais uma vez insisto, o Ministério da Justiça hoje está em condições de mediar esse debate e os interesses que se cruzam, econômicos, político-eleitorais, interesses sociais. Porque, inclusive, isso não fere o Estatuto da Criança e do Adolescente? Pois é, se o cinema fere... Sim, a inadequação fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Ministério Público tem atuado com rigor na responsabilização desses casos. Aí eu estou com o Dília, porque o cinema lógico, você vai e paga ingresso. Então você é uma escolha sua. Né? Você é uma escolha. A televisão é pior nesse sentido da corrosão do tecido social. Me lembrei desse tecido social. Porque a televisão te deixa vendido, né? Você não tem poder nenhum sobre ela. É verdade. Há 2 ações dirigidas, para deixar também claro. Recentemente foi encaminhada e editada uma medida provisória, 195, que obriga os fabricantes de TV a oferecerem aos pais um dispositivo. Antigamente era conhecido, há alguns meses atrás, como V-Chip. Mas aí fica só satélite. Quem que vai trocar a televisão? Não é uma troca. Os fabricantes vão ter que colocar em qualquer modelo da TV um dispositivo que permita ao pai... a partir da TV vendida agora. Não dá para reformular. A empresa, a indústria queria sim um subsídio do governo para trocar todos os aparelhos. Queria que o governo subsidiasse. É cada proposta, né? Vamos combinar. Por isso que eu digo, é isso. Maravilhoso. Mas o governo não tem condições de produzir isso agora. Por que tira esse maldito filme da Angélica que pegou 14 anos? Eu não quero nem mais voltar a esse assunto. Isso é uma bobagem, um negócio que não é para 14 anos. Mostrava os seios de uma menina. E aí, você assistiu o filme, não assistiu? Assisti. O que eu achava era o seguinte, é que os seios de uma menina, que era mostrado numa brincadeira, porque o menino, quando os pais saíam, ele levava as meninas para casa. Brincar de médico. Brincar de médico, ele gravava. Aí depois ele perde essa fita, no dia seguinte a mãe vai ver o batizado da Heleninha, quando bota lá, aparece o que o menino gravou sozinho em casa. Quer dizer, uma transgressão totalmente juvenil, entendeu? Do menino de 15, 16 anos. Então é uma brincadeira, o pessoal ri. Você pega filmes americanos, como American Pie, filmes muito mais graves, que a censura é muito mais flexível. Você pega filmes como A Múmia, que os caras matam, cortam a cabeça do metralhador, é livre. O problema que foi visto nesse filme do Dília, só para comentar o episódio, é que no momento em que a fita começa a passar, eles estão todos numa sala, tem 2 adolescentes, o que faz o pai? Desliga a televisão. Então eu falei, Dília... Mas seria uma atitude normal do pai desligar a televisão. Mas isso não pode ser feito no cinema. Porque o pai, naquele momento, ele está diante da fita de vídeo, tem lá uma menina se exibindo, ou um menino se exibindo com
enfim, algumas mulheres lá seminuas, e o que faz o pai na televisão para privar o seu filho, lógico. Ele desliga. Então no cinema isso não pode ser feito, não pode desligar, sair da sala. Naquele momento foi desligar, então? Naquele momento não, mas naquele momento foi essa justificativa. Vocês apresentam a inadequação ou dizem que isso é inadequado ao colocarem um pai que desliga. Mas aí tem a subjetividade. Eu, por exemplo, já fiz outra leitura, achei extremamente educativo isso. Né? O pai que vai lá e desliga. Aquele pai fazia isso. Isso é uma questão de leitura. Mas claro, mas é isso que tem jogo aqui. Quantas pessoas estabelecem essa classificação? Porque aí uma pessoa, eu estou baseando nisso que a Melissa falou. Porque o Diller entendeu que, olha só, o Diller achou que não tinha nada demais. Você está usando o argumento de que o pai desligou, já logo mostrou a inadequação, e a Benita está usando, que a verdade tem no mínimo 3 lados, né? A minha, a sua é verdadeira. E a Benita já está colocando... Não, tem 200, mas estou brincando porque é uma frase do Guevara até. A Benita diz que achou educativo. Então, como a diversidade de olhares sobre uma mesma cena é gigantesca, quantas pessoas participam dessa classificação? Num primeiro momento, são 3 pessoas que fazem a classificação, a análise. Né? A classificação de rigor só eu quem faço, porque eu que ensino a portaria. Mas eles analisam... Quando chega para você propondo... Está analisado por 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas. Quando o filme é em vídeo ou DVD, quando é passado porque tem auditório, alguns filmes chegam com enrolo, para serem exibidos em rolo. Aí são 5 ou 6 pessoas que descem para assistir o filme, que não dá para você voltar, então o registro da imagem tem que ser mais preciso. Eles são o quê? São... As formações são várias. Eu tenho estudantes de comunicação, eu tenho psicólogos, tenho um advogado, tem pedagogo. Por que não amplia isso, então? Nós estamos fazendo exatamente isso nisso. Isso é bom. Exatamente isso. Não só ampliando o número de funcionários. Porque ampliar, você tem mais olhares. Com mais olhares, tende a... É isso. Quando se faz no lançamento de um produto, não se faz uma pesquisa que se colocam as pessoas em volta daquele produto. Isso eu acho que dava um tom mais democrático. Democratizava mais. E isso que eu estou chamando de procedimento novo. Então tem uma análise, uma possibilidade de revisão, e a revisão não é recurso porque é interna, e há um recurso que nós estamos criando, é um conselho. Então não é mais a secretária, Cláudia Chagas, que em última instância decide se o filme é inadequado ou não para aquela faixa etária. Nós estamos tentando constituir um conselho para tratar com as injustiças. Um produtor que se sente injustiçado porque é obra de arte... Porque recorrer diante do Diller à justiça complica muito, porque a justiça é lenta. Né? 10 anos depois. Claro. Então, e filme é uma coisa que eu não disse isso como fala em briga de vizinho, né? Não, vai na justiça, então que você que resolve. Não, porque a perna da exibição, não sei se você sabe, aí o Diller sabe muito melhor que eu, tem aquela primeira semana decisiva. Muito rápido, isso não foi bem naquela semana, senão tira o filme. Então não dá tempo da justiça, enquanto poder judiciário, assim, fazer o procedimento do poder judiciário. Você pode ir nas pequenas causas, não, né? Porque é uma causa grande. Você sabe que essa nova forma é extremamente bem-vinda. Quero te dizer isso porque melhorou muito, né? E você também, a gente sente uma pessoa mais democrática, uma pessoa mais aberta à discussão. Agora a pergunta, o que me preocupa, uma vez instituído isso, é o seguinte: os juizados de menores das cidades vão acatar? Porque o problema era esse, porque eu acho que havia algum tempo atrás, antes até dessa mudança, na época do governo Fernando Henrique, o pai acompanhado da criança podia entrar. A coisa piorou depois. O negócio ficou mais complicado. Pontuais, né? Exatamente, aí o juizado de menores não permitia. Em determinados lugares podia, outros não podia. Os juizados de menores têm poder para discordar dessa portaria? O juiz pode decidir, só que quem decide pela revogação desse item é o STJ. Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Então, o juiz de direito que decide sobre os casos, só no caso em concreto. Se o pai se sentir ofendido, dizendo, olha, essa portaria me coloca em... Eu estou acossado pelo meu filho que está querendo ir ao cinema. E rapaz, podem reclamar. Estou sendo pressionado pelos meus filhos para me levar, e vai lá, o juiz diz, olha, essa portaria que está me causando problema. E o juiz pode decidir. Por exemplo, mas não, porque a gente unifica essa compreensão. O filme de censura livre.
esses outros 12 anos que você tenha, que você lembre aí, pode até não ser seu. É porque realmente eu nunca prestei atenção na censura, depois que eu cresci. 12 não, 10, né? 10. Me dá um filme. 10 é nova, 10 é nova, 10 é uma coisa Didi. boa agora. Não, Didi é livre, Xuxa, Didi são filmes livres. Tá, me dá um que não seja livre. Agora, 12 anos, eu não vou ter que lembrar assim de repente. Angélica, que é 14. Por exemplo, aí a criança de 12 anos pode assistir. Pode. Tá? Pode. Agora nós teremos resolvido o nosso problema, dessa vez vai portaria. resolver. Pois é, pode ir pela portaria. Aí, digamos, chega num estado qualquer do Brasil. O juiz da infância e da juventude acha, o Dile está lá como telespectador, não produtor, o Aramis levou a filha dele de 12 anos para ver o filme de 14. O juiz daquela cidade, daquela comarca, já que eu estou falando umas coisas esquisitas hoje, daquela comarca, decidiu que o Aramis não pode ir com o filho. Ele tem poder para decidir? Não tem poder para revogar a portaria. Isso é maravilhoso. Isso É um ato regulamentante. Isso é bom. É um ato que regulamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente.